Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aqui estamos nós, mais uma vez, gratos ao Senhor pela sua misericórdia que nos alcançou. E também para trazer para nossas vidas uma breve reflexão que está no livro de Lucas, capítulo 5, os versículos número 4, 5 e 6. O versículo 4 diz o seguinte: E, acabando de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. 6. E fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Aqui é uma passagem conhecida onde Simão, conhecido como Pedro também, ele vai pescar em alto mar durante a noite. Ele passa a madrugada toda ali, 2 barcos, um deles era o de Simão. E eles ficaram a noite toda ali tentando pescar e nada. Amanhecendo-se o dia, então, eles voltam para a beira do mar para guardar o barco, limpar, organizar, preparar para uma próxima etapa do trabalho. E quando Pedro está ali, arrumando, organizando tudo, apareceu Jesus ensinando na beira da praia. E aí Jesus ele entra no barco de Pedro, de Simão, que é Pedro, né? E fala assim: olha, vá um pouquinho mais para alto mar. Aí Simão vai. E aí, em determinado momento, Jesus fala para ele: olha, Simão, joga a rede na água. Aí Simão fala para Jesus: olha, mestre, eu passei a noite toda tentando e não consegui. Dá para entender as palavras de Pedro, dá para entender. Porque imagina você trabalhou a noite toda, ralou, né? Você criou uma expectativa de que você iria sair para trabalhar e você voltaria com frutos. Então, criou-se essa expectativa em Pedro. E ele estava animado, né? Porque provavelmente era uma época propícia a pescar. O horário também, por ele ser pescador, ele já tinha esse conhecimento. E quando ele passa assim a noite toda e aí vê que nada colhe, bate aquele cansaço, bate o desânimo, bate aquela tristeza, sabe? Imagina Simão tendo que voltar para casa sem peixe na mão, sem um alimento, porque além do peixe ser o alimento, era o seu ganha-pão. Ele vendia os peixes para ganhar o dinheiro e sustentar a sua casa. Desculpa. Imagina Pedro indo para casa sem peixe, sem dinheiro, trabalhado a noite toda, sabe? Esgotado, cansado, triste. É compreensível a fala de Pedro e falar assim: olha, Jesus, a gente trabalhou a noite toda e não pescamos nada. Mas Pedro fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede ao mar. Muitas vezes eu e você estamos iguaizinhos a Pedro. Nós estamos cansados, trabalhamos o dia inteiro, aí cuida da casa, cuida dos filhos, aí tem algumas atividades extras, aí às vezes a igreja, e a gente se cansa do trabalho, se cansa da luta, se cansa das coisas que acontecem, e naturalmente bate em nós, seres humanos, o cansaço, o desânimo, uma tristeza, principalmente quando a gente não vê os frutos, quando a gente vê que as coisas não acontecem. Então nós desanimamos. Isso é fato, todos nós desanimamos. Mas o ponto é, se Pedro, mesmo que ele estivesse cansado, mesmo que ele estivesse desanimado, mesmo que ele estivesse triste, se ele não tivesse continuado, se ele não tivesse acreditado na palavra de Jesus, ele não teria visto o milagre, ele não teria visto o sobrenatural, ele não teria colhido todos aqueles frutos que ele colheu. A palavra para a minha vida e para a tua vida é justamente essa. Se você está cansado ou cansada, não pare. Se você está desanimado ou desanimada, não pare. Se você está triste, não
pare, não desista. Se você está cansado, cara, tenta descansar, tenta dormir um pouco mais, tenta acordar um pouco mais tarde, tenta repousar o seu corpo, mas nunca, jamais parar. Porque quando nós paramos, nós deixamos de ver o milagre, nós deixamos de contemplar o sobrenatural. Os nossos olhos não alcançarão os feitos do Senhor Jesus na minha vida. Então, se as coisas estão difíceis na tua casa, o relacionamento com o marido, esposa, ou com os filhos, o trabalho, os sonhos não acontecem, os projetos não vão à frente, sabe? As coisas parecem que não fluem. A palavra para a minha vida e para a tua vida é essa hoje: não pare, não desista, não desanime, não se entristeça. Por quê? Porque o milagre vai acontecer, porque o nosso Senhor vai entrar com a providência, porque vai acontecer o sobrenatural na minha vida e na tua vida. Mas para que isso aconteça, nós não podemos parar. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Que o Senhor Jesus abençoe o teu dia, a tua família, a tua semana, te conceda graça e te dê muita sabedoria. Que o Espírito Santo te oriente. Até uma próxima, se o nosso Senhor Jesus assim permitir. Fiquem todos na paz.